Quem poderia crer que era mesmo ele? Ele foi desprezado e rejeitado. Homem de dores. Que conhece o sofrimento mais profundo da humanidade. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, ele tomou as nossas enfermidades sobre si. E as nossas doenças pesaram sobre ele. Infligidas. Estávamos condenados, mas ele assumiu toda a culpa. Não se justificou, nem abriu sua boca. Assim como um cordeiro fica mudo quando é levado ao sacrifício. Pelas nossas transgressões, ele foi morto. Está consumado. Porque ensinava os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. No terceiro dia depois da morte de Jesus, o plano de Deus se completa. Ele ressuscita. Madalena. A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também envio a vocês. Recebam o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus não era apenas um profeta inspirado por Deus. Ele era o próprio Deus falando em forma humana. A morte e ressurreição de Jesus nos traz claramente o que ele veio fazer: punir em seu próprio corpo os males e pecados de toda a humanidade. Por causa do pecado nos seres humanos, todos morreriam eternamente sem salvação. Mas a ressurreição de Jesus mostra que a morte não tem poder sobre ele. E todos os que se arrependerem de seus pecados e em Jesus crer, podem ser perdoados e salvos. A ressurreição foi a peça-chave na obra de Cristo. O livro destaca 3 motivos que a tornam importante. O primeiro é que o próprio Jesus deu proeminência a esse fato. Ao mencionar o sinal do profeta Jonas, faz a alusão à sua ressurreição. O segundo é que a obra de Cristo depende do Cristo vivo, como bem citou o apóstolo Paulo. Se não a ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou e é inútil a nossa pregação. O terceiro
é que a pregação apostólica priorizou. Por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. A veracidade da ressurreição tem sido contestada desde a época apostólica. Algumas teorias surgiram ao longo do tempo. O livro cita 3 delas. A teoria do desmaio diz que Jesus apenas desmaiou e que foi julgado morto, e que ao ser deitado no túmulo frio, acordou e saiu vivo. Contudo, sua morte foi verificada por soldados e amigos. Em seguida, andou até Emaús. Se ele não morreu, aonde estava naquela hora tão revolucionária? A teoria do roubo afirma que os discípulos roubaram o corpo de Jesus para dar a impressão que havia ressuscitado. Mas como discípulos, até o momento, tão tímidos, conseguiriam romper uma guarda romana com até 30 soldados armados. A teoria da alucinação diz que os seguidores imaginaram as aparições de Jesus. Porém, como grupo grande de pessoas em locais diferentes, com condições psicológicas diversas, podem ter visto e sentido a mesma coisa. Agora, vamos assistir o fragmento de uma entrevista dada a Jô Soares, pelo arqueólogo, teólogo, professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Dr. Rodrigo Silva. Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado. Uhum. E como é que ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Que amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarravam os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias em 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaMevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado e no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, eles fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro. Das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica, e eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morte. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha, os ossos da mão não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição?
Claro que é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição... A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Glorificado, mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, o incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu, porque um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro, estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, disso tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então, nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro. Eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais... Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média, se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas com o que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demora uma mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer
a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram e até hoje a história está aí. E nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. E dando continuidade aqui à Teologia Sistemática 2, eu fiquei com um ponto tópico aí, 11.2, que fala sobre o registro bíblico da obra de Cristo. Que vai falar um pouco sobre a obra de Cristo. Aí a gente vai um pouco, né, lá no Velho Testamento, para que a gente entenda que a obra de Cristo, o registro da obra de Cristo, ela começa em Gênesis, né, desde o Jardim do Éden. Eu fazendo a leitura no livro e vi algo que me chamou muita atenção quando Eva se deixa levar em comer do fruto proibido, né, tentada ali, induzida pela serpente, que representava Satanás. E depois das consequências, né, que veio devido ao pecado, aí a gente entra nessa questão aqui do registro bíblico de Cristo na Terra. A gente vê claramente que o livro aqui ele fala a respeito da descendência da mulher, né? Que quando ele relata lá em Gênesis, né, capítulo 3:15, que fala: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eu nunca tinha parado para observar que esse texto, e quando fala sobre a descendência, né, dessa luta aí entre a serpente, a descendência da serpente, a descendência da mulher, esse texto me chama a atenção porque ele traz menção de Cristo, que seria surgido também, né, como fruto do Espírito Santo, nascido de um ventre da mulher, que lhe seria ferido pelo calcanhar através do sacrifício na cruz, e automaticamente quando ele ressuscitasse, ele esmagaria Satanás, né? Então, aquela sentença, né, que gerou o pecado, que devido ao pecado perde a imortalidade que era dado por Deus. E isso traz uma menção muito edificante. Quando nós paramos aqui para analisar o que o livro nos ensina, ele fala também a respeito, né, dos cinco livros da Bíblia, né, o Pentateuco, que representa os 5 livros da Bíblia, lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, perdão. E isso faz com que, desde deste livro, né, dos Pentateuco, todos eles trazem a menção relacionada, escrita por Moisés, a Cristo, né, a Cristo Jesus. E obras que, escrito na lei, lá em Levítico, quando fala sobre a questão do sacrifício de animais, o que me chamou a atenção quando era sacrifício de gados, né, quando era levado até o sacerdote, ali no tabernáculo, para que a expiação do pecado fosse feita. O que me chama mais atenção ali foi quando a pessoa que levava o animal, né, o gado ali, e ele tocava a sua mão sobre a cabeça do animal, e simbologicamente ali ele passava as suas transgressões, ele passava toda a sua iniquidade, o seu pecado para o animal, e quando o animal era sacrificado, os seus pecados ali eram perdoados. E nesses 5 livros aí do Pentateuco, ele traz a menção a Cristo, né? Um homem que veio como cordeiro, porque lá em Apocalipse 5 fala que Cristo ele é visto como um cordeiro, né? Um cordeiro sem mancha, sem pecado, que foi levado ao sacrifício na cruz para representar os nossos pecados,
né? Porque todo aquele que era morto na cruz era maldito, então ele se fez maldito pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui também no livro ele fala sobre uma passagem claramente de Isaías, capítulo 53, que Isaías ele foi um profeta, né, que ele descreve praticamente aí, né, a vinda do Messias, a promessa de Deus para as pessoas, e que sobre este homem que nasceria de um ventre de uma mulher, fruto do Espírito Santo, ele traria à nossa nação uma obra vindoura, uma obra constituída aqui na terra, e que marcaria gerações e gerações, e que através desse Messias, né, quando Isaías ele fala que Jesus ele não foi visto pela sua beleza, pela sua formosura, não foi visto porque nasceu dentre um palácio, em condições financeiras, mas Jesus foi visto pela sua obra terrena, porque Jesus marcou aqui na terra o cumprimento das profecias desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, que as pessoas elas eram totalmente afastadas de Deus devido ao pecado e apresentavam animais, né, como sacrifícios para que seus pecados fossem perdoados, e isso fez com que as pessoas ficassem presas a uma lei escrita e que através da lei essas pessoas fossem salvas, mas nós olhamos e observamos que claramente que isso não funcionou, porque as pessoas pecavam e cada vez mais se afastavam de Deus, adoravam outros ídolos, e isso faz com que as promessas de Deus precisassem então ser cumpridas. Deus então começa a usar ali os profetas do Velho Testamento a falar de um homem que viria para cumprir todas as coisas e que o poder de Deus fosse manifestado para trazer a paz à humanidade, mas uma paz que o mundo não pode dar. Mas a paz que só Jesus, como Filho de Deus, pode dar essa paz nos meios de atribulações. E Jesus ele veio nos ensinar, através da sua vinda aqui na terra, né, que os cumprimentos da sua palavra, né, os cumprimentos da profecia do Pai para com o Filho se cumprisse através da sua chegada à humanidade. E quando Jesus ele pega, né, a Torá, e quando ele começa a ler no meio do templo, e quando ele lê em Isaías 61, né, que ele lê e diz que ele foi enviado para pregar o evangelho aos cativos, aos presos, da liberdade, e ele olha para todas aquelas pessoas e ele fala: eis que esta profecia se cumpriu, porque o Filho de Deus está entre vós. Glória a Deus. E isso, amados, quando a gente pega do Jardim do Éden, né, em Gênesis, a gente vê a descendência de Abraão, que Deus ele pega Abraão, tira da sua terra, afasta ele da sua parentela, mas tudo isso tinha um propósito de Deus para que se cumprisse, né, a palavra de Deus, e que através de Abraão veio uma descendência, né, ao qual cresceu ali um povo no Egito, que se multiplicou de várias pessoas, né, o número de hebreus era tão grande no Egito, e aquele povo então ele também foi escravizado 430 anos cativos, né, pelo mandato de Faraó. Mas Deus então levanta também um profeta, Moisés, e lá em Mateus, né, a gente quando fala lá em Mateus, o livro também ele fala um pouco em Mateus, que quando Moisés ele levanta a serpente de bronze para que a praga, né, fosse cessada entre o povo, para que ali aquela serpente representada ali livrasse aquele povo daquela praga e que Deus tivesse misericórdia. Jesus ele pega aquela parte ali desse contexto de Moisés, né? E quando ele pega aquela parte, ele fala também: o Filho do Homem será também levantado, né? E para que a humanidade, através do seu sacrifício, recebesse a remissão dos seus pecados, e que através disso, né, viesse até nós a salvação, a remissão pelo Filho de Deus. Jesus ele sabia
que a sua vinda aqui era um propósito de cumprir tudo aquilo que o Pai já tinha descrito, né, na palavra, através dos profetas, através de todos os acontecimentos, desde o Jardim do Éden até Cristo. Ele veio para cumprir, e é por isso que então Cristo, então, ele decide ali a cumprir todas as coisas, né? Então, quando aqui o livro ele traz aqui a menção sobre este fato importante, né, que Cristo ele representa a Páscoa através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado. Cristo também ele representa a serpente de bronze, né? Aquela serpente de bronze também ele representa, e isso tudo traz uma imersão da obra, né, de Cristo na Terra. A obra de Cristo na Terra, ela teve claramente aí, né, um fator, uma chave para que isso tudo se cumprisse. E finalizando, quando Deus então em João capítulo 3, versículo 16, quando ele fala sobre que a vinda de Jesus, ele resume ali dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, que ele enviou o seu Filho não para julgar, mas sim para condenar. Então, Deus, ele pega o seu Filho, entrega para uma nação incrédula, pecadora, que estava afastado de Deus, e Deus então traz o seu Filho com uma obra registrada na terra, para que isso ficasse marcante e que através do seu sacrifício a gente então novamente pudesse ter essa união com o Pai. E essa obra registradora de Cristo na terra, ele nos faz até hoje perceber que Deus continua realizando seus propósitos, e que essa obra maravilhosa de Cristo, que através do seu sacrifício, da sua ressurreição, os seus apóstolos, os seus discípulos puderam entender a verdadeira obra de Cristo aqui na terra, e foi através disso que o evangelho foi pregado, foi anunciado com toda a autoridade, foi enviado então o Consolador Espírito Santo sobre as nossas vidas, e tudo isso fez com que hoje a palavra de Deus continua sendo forte dentro de mim e dentro de você, para que a gente então possa continuar a obra perfeita de Cristo feito aqui na terra. Essa é a minha parte aí do trabalho.
todos, meus colegas e amigos do ITQ. Vamos começar a minha apresentação aqui do meu grupo, do módulo de Teologia Sistemática 2, que a gente vai estar trabalhando com o capítulo 11, e o capítulo 11 fala de Cristologia, fala sobre a obra de Cristo. Então a gente vai começar só conceituando que a Cristologia é o estudo sobre Cristo, é a parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Dentro dessa temática, como eu falei, a gente vai estar trabalhando a obra de Cristo, que é o capítulo 11 do módulo de Sistemática 2. E dentro desse conceito vamos estar trabalhando, dentro da obra de Cristo, vamos estar trabalhando a expiação. No caso, a expiação multifacetada, ou seja, os vários lados da expiação, as várias faces da expiação, os vários ângulos da expiação. E a expiação é uma doutrina que está dentro da soteriologia, que é justamente a parte da teologia que trata da salvação do homem. A doutrina da salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. Sempre o Salvador, o que fez a obra perfeita, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, dentro dessa expiação multifacetada, dessas várias faces da expiação, vamos conceituar primeiro o que é a expiação. A expiação é o ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus, pela eliminação do pecado, que faz separação entre Deus e os pecadores. O dia da expiação, no Antigo Testamento, era um jejum anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Está lá registrado no capítulo 16 de Levítico, a aspersão do sangue, o lugar santo, o propiciatório. Os sacrifícios oferecidos no dia da expiação purificavam a nação inteira do pecado, até mesmo nas transgressões inconscientes do sacrifício daquele animal. Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer outro sacrifício, pondo fim aos sacrifícios dos animais. Quando a gente fala de eliminação do pecado, não é que o ser humano não vai mais pecar após a expiação, mas ele não vai estar rendido sobre o pecado não vai ter domínio sobre ele. Ele pode até sofrer um deslize, errar o alvo, como conceitua a palavra pecado, mas não viver em pecado e em iniquidade. Isso é expiação. É essa obra redentora que Cristo faz por nós, o sacrifício de Cristo que nos conduz à vida. Como está registrado aí em Hebreus, no capítulo 9, do 23 ao 28, demonstrando esse aspecto da expiação. E diz assim, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Esse sacrifício era feito na antiga aliança, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Se fosse de outra forma, ele teria que fazer isso várias vezes, mas não é o caso. É apenas um sacrifício. A continuação do versículo vai falando: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Tanto na primeira como na última vez ele veio sem pecado, e essa segunda vez, eu disse última, ele vai vir também sem pecado, porque ele e o Pai são um. Esse é o aspecto a gente poder entender a expiação. O sacrifício perfeito de Cristo não é mais uma vez por ano, como fazia os sacerdotes, tendo que passar gerações e gerações acontecendo dessa forma. O sacrifício é uma vez, o sacrifício perfeito. E também não se trata de sacrifícios humanos, como era feito pelas culturas pagãs na antiguidade. Não, porque Cristo é um sacrifício perfeito. Ele transcende a questão do sacrifício que era conhecido pelo povo judaico ou por qualquer outra cultura pagã, porque é um sacrifício perfeito.
foi morto, se deixou ser sacrificado, ser morto naquela cruz, entregou a vida dele naquela cruz, para o terceiro dia ressuscitar e nos dar a vida eterna. É essa expiação que vamos trabalhar. E os vários ângulos, as várias faces dessa expiação. Nós vemos aí, no próximo tópico, as muitas facetas da joia da expiação. Essa expiação multiface ou multifacetada, entre vários ângulos ela tem, a gente vai dedicar alguns em específico, como se fosse uma joia preciosa, com seus vários ângulos, com suas várias faces, com suas várias facetas, como reconciliação, propiciação, substituição, vitória e resgate e revelação do amor, entre outros aspectos. Mas a gente vai focar nesse que o módulo vem trazendo: reconciliação, propiciação, substituição, vitória e resgate e revelação do amor. Afinal de contas, o nosso Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Seguindo nesse tópico, vamos ver os elementos bíblicos desta expiação. Como a gente viu no slide anterior, as multifaces. Então a gente vai estar trabalhando cada face. E essa é uma introdução. Segundo o módulo, a expiação é o termo geral para descrever a obra de Cristo na cruz. O Gruden afirma que a expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Aí a gente conheceu alguns termos para a gente poder saber, como a gente falar sobre expiação, sobre salvação. A expiação está dentro da doutrina que a gente aprende acerca da salvação. É o fator principal, definir o sacrifício, é a exposição perfeita do sacrifício de Cristo que nos dá a vida. E na etimologia da palavra expiação é o termo expiatio, ou pode utilizar o término onis, expiationis, expiação, ou sinônimo de penitência, castigo. Lembra lá de Isaías 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Igualmente, a gente vai para a etimologia da palavra salvação, do latim salvatio, ou o prefixo também onis, salvationis, ou do radical salvatum, suplementado pela derivação dele do salvare, que é salvar, ou seja, livrar mesmo, livrar da condenação, livrar da maldição, livrar da destruição. Essa obra perfeita, ele tomou o nosso lugar, que a gente vai ver essa face, esse ângulo dessa expiação do nosso Senhor Jesus em favor do seu povo. Seguindo nessa visão, a gente entra no primeiro ponto, a primeira face, a primeira faceta dessa expiação, que é justamente a propiciação. A propiciação. Essa faceta visa o Deus ofendido pela nossa rebelião e pecado. Ou seja, a propiciação ela mostra que um Deus ofendido pela nossa rebelião e pecado, ou seja, existe uma ofensa. De outra forma, não existiria a reconciliação. Então, esse Deus ofendido, ele mesmo preparou a propiciação, ele mesmo preparou a forma de aplacar a sua justiça. Se a gente pegar lá na etimologia da origem da palavra propiciação, ela vem do latim propitiationis. Lembra aquele prefixo onis? A gente está usando ele embutido. E tem outras derivações também, propitiatio, aí entra do prefixo onis, a gente acabou de falar, que é sacrifício propiciatório. Ou seja, é um sacrifício para apaziguar, para aplacar, para tornar Deus favorável a gente, para perdoar. E aí vem o conceito que o módulo aplica com força, que é o seguinte: a palavra propiciação, ele foca no grego, do original, literalmente do grego, é apaziguar, aplacar ou criar uma disposição favorável. Lá em Romanos 3, do 25 ao 26, fala sobre isso. Então a propiciação é isso, ela vai apaziguar, reconciliar, aplacar, acalmar, criar uma disposição favorável, um ambiente propício para que o perdão seja consumado. O Gruden ainda continua definindo assim, ele fala da seguinte forma: um sacrifício que recebe a ira de Deus até o fim. E uma vez realizado, muda a ira
em favor para conosco. Então a propiciação é o favor de Deus para nós. Aí vocês verem a imagem do propiciatório, que é a tampa lá da aliança, onde o sangue era aspergido em sinal de aplacar, em sinal de paz, apaziguar, reconciliar, trazer uma disposição favorável em favor do povo de Israel, trazendo a mensagem de Cristo, na nova aliança, o que Cristo fez por nós. Ele criou um ambiente favorável para o perdão. Ele apaziguou, reconciliou nós com Deus. Ele aplacou a ira de Deus. E todo aquele que recebe ao Senhor Jesus Cristo e confessa, tem em Cristo um apaziguador. Tem em Cristo o Salvador, o Redentor das nossas vidas. Focando nesse ponto ainda, criar uma disposição favorável. Ou seja, a expiação, o perdão através da expiação, cria uma disposição favorável. Nos tira de inimigos para amigo. Deixa o ambiente favorável ao perdão, porque lança os pecados no mar do esquecimento. Quando Cristo, através do seu sacrifício, da expiação, ele trazendo para o ângulo da propiciação, ele nos propicia, ele nos coloca, ele nos direciona a um local favorável, a paz, apaziguar e nos dá uma disposição favorável para com Deus. Ao que Romanos 3, 25 e 26 fala, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, aleluia, nós temos um Deus paciente e amoroso, bondade e justiça, mas o Redentor da nossa alma em Cristo Jesus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é uma outra faceta lá da soteriologia, a justificação. Mas vamos mais adiante. Reconciliação. Essa faceta visa demonstrar Deus e o homem separados. Lembra lá do Éden, lá o jardim, onde o homem pecou, era mal aos olhos do Senhor e caiu? Então, esse lado, esse ângulo, essa face da expiação fala justamente de como o homem é restaurado a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Deixa de ser inimigo para se tornar amigo. Ele é reconciliado. Ele encontra, por meio de Cristo Jesus, harmonia com Deus, harmonia entre as partes, Deus e o homem reconciliado. Lá em Romanos 5, versículos 10 e 11 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa mensagem é tremenda. Cristo nos reconcilia com Deus, nos leva de volta a uma harmonia com Deus, nos coloca no caminho da salvação. A gente parte agora para a próxima faceta. O próximo ângulo é vitória e resgate. Essa faceta ela visa o homem escravizado pelo pecado, ou seja, ela vai de encontro ao homem que outrora estava escravizado e preso nos seus delitos e pecados e o conduz à redenção. Ele tem vitória, ele é resgatado. Se a gente for para a etimologia da palavra redenção, de acordo com o latim, a palavra é redemptio, que vem de redimire, onde o emere, esse prefixo aí significa comprar, obter ou ganhar. E em grego, a palavra é lutron, que literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate. Ou seja, nós somos resgatados, nós somos comprados pelo sangue. A vitória da cruz nos dá a vida e nos tira de condição de cativos para resgatados, da condição de injustos para justificados. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de ser, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas
com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Começa um Cristo, tem Cristo no começo e é Cristo no final. Vitória e resgate. Essa aí é a face, é a faceta. É mais um ponto da expiação que mostra a redenção de Deus por meio de Cristo nas nossas vidas. Passando aí para o ponto-chave dessa face, que é remir. É um verbo transitivo e significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. No nosso caso, em Cristo Jesus, somos livres do poder, do pecado e da morte. Deixamos de ser escravos do inimigo de nossas almas para ser amigos de Deus em Cristo Jesus. Seguindo aí, nessa mesma linha, nós vamos falar da substituição. Literalmente, Cristo nos tirou da condição de morte e assumiu essa condição. A gente volta e fala lá em Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Da mesma forma que foi feito lá, que Barrabás foi solto e Cristo foi levado a ser condenado à morte de cruz, assim também somos nós. Cristo ele tomou o nosso lugar, a expiação, essa obra maravilhosa de redenção, a redenção de Deus, ela é sensacional. A expiação é justamente isso, ela vai tirar você e eu, tirou você e eu da situação de condenado, de maldito, para Cristo se fazer maldição por nós, para que nós possamos alcançar a salvação. Essa faceta visa o homem sujeito às penalidades do pecado, ou seja, o castigo que era para a gente está e foi sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua pisadura fomos sarados. Lá em Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A gente segue lá em 1 Pedro 3,18. E também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Maravilhoso, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro e Leão, tomou o nosso lugar e nos traz a vida por meio do Espírito. Um ponto-chave nessa substituição, essa expiação multifacetada. Eu gosto muito, e o texto fala de uma forma tremenda, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu, nós conhecíamos. Ele se fez por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Passando para o próximo aspecto, a próxima face dessa expiação, dessa redenção maravilhosa do Senhor por nós, é a revelação do amor dele. O amor dele é tremendo, é incondicional, é extraordinário. Lá em 2 Timóteo fala que mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel para conosco, porque ele não pode negar a si mesmo. É maravilhoso quando a gente vê no Antigo Testamento falar por amor do seu nome. E agora em Cristo Jesus nós vemos a revelação do amor de Deus. Essa faceta visa o homem com a visão errada de Deus. Muitos têm Deus como um Deus perverso, como um Deus que não se importa com a humanidade, com a sua criação. Mas na realidade nós temos que entender e conhecer a profundidade e intensidade desse amor. A gente vai entender que ele nos ama de uma forma tão tremenda. Ele nos ama do jeito que a gente é, mas não aceita que nós permanecemos numa vida de pecado. Esta é a revelação do amor dele, que nos chama à sua salvação. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo do 6 ao 8, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, sendo nós ainda pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por que alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser
que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior revelação do amor. A graça, favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele nos amou e nos deu a vida, tomou o nosso lugar, derramou sobre nós a sua redenção, nos remiu. E essa expiação, que tem tantas faces e tem tantos ângulos, nos conduz à revelação do seu amor. A gente observa a profundidade do amor de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 15, diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí vem outra lição maravilhosa: não podemos mais viver para nós mesmos, fomos substituídos. E este amor tão grande nos constrange a seguir a grande comissão, nos constrange a seguir o chamado de Deus. Então, pense bem, não tenha uma visão errada de Deus, aperfeiçoe sua visão, conheça na altura, na profundidade, esse amor grandioso por nós. É essa a expiação multifacetada. É isso que nós debatemos, nós estudamos aqui: a propiciação, a reconciliação, a vitória e resgate, a substituição e a revelação do amor de Deus. Essa é a expiação multifacetada. O nosso Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ao ressuscitar nos trouxe a vida. Glória a Deus, a cruz está vazia. Deus continue nos abençoando. Forte abraço e excelentes aulas na internet. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro